Queridos, graça e paz, sem dúvida nenhuma, é um privilégio nesse tempo poder saber que fazemos parte de algo muito precioso, que é falar sobre o centro do coração de Deus. E em determinados momentos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele intercedeu por ele, no texto de João 17, ali no início do primeiro versículo, né? Até o 5º. E logo em sequência ele expressou o coração em relação aos seus discípulos, até o versículo 18. Mas algo interessante que ele deixou bem claro é a necessidade de entendermos, de nós sermos um, entender o centro do coração de Deus, que é a unidade do corpo de Cristo. E nesse tempo, eu creio que, sem dúvida nenhuma, é um tempo que nós estamos vivendo. E eu e você, nesses dias, nós somos matéria-prima para que isso aconteça. Eu me chamo Efigênio, eu moro na região de Vargem Grande Paulista, casado. Nós ali temos a missão Unidos pela Vida, onde que temos ali vivendo a graça de viver a unidade do corpo de Cristo, em comunhão, onde que pessoas têm que se reunidos para adorar o Senhor e viver esse tempo mesmo que o Senhor tem nos chamado, a cada um, para que de fato nós podemos ser um só corpo, um só Espírito, um só Senhor. Eu quero, nesse tempo, compartilhar um texto, falar algo que está escrito aqui nas Escrituras, né? No texto ali, logo no início de Atos, primeiro capítulo, assim no versículo 6, ele nos deixa claro que quando nós falamos da ascensão de Cristo, é um tempo da subida, quando ele está retornando para o trono, para a comunhão do Pai. E a ascensão, essa subida, só quando você alcança um nível, alcança o seu objetivo, alcançou o propósito para qual você foi designado e você é chamado para uma missão maior. Então você sobe de cargo, você automaticamente é promovido. E essa ascensão foi onde o Senhor foi promovido em algo, para liberar algo muito precioso para nós, o seu Paracleto, né? Aonde que naquele momento era algo cumprindo mesmo as Escrituras, que quando ele queimava, quando ele expressava aos discípulos, Jesus ele deixou bem claro naquele texto de João 14, 18, para que eles não ficassem aflitos, que um dia ele voltaria. Isso aí era que incendiava o coração deles. Eu quero encorajar os irmãos nesses dias, nós podemos desfrutar desse momento e saber que o Senhor, Ele já veio para nós. Ele enviou o seu Santo Espírito. Ele nos deu a graça do poder de Pentecoste, de podermos desfrutar dessa efusão, desse carisma, desse amor, de desfrutar da comunhão plena. E para isso, se acontecer, não foi só simplesmente para um indivíduo, não, foi para a humanidade, para todos aqueles que crêem que Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Esse texto ele me encoraja muito porque, sem dúvida nenhuma, por meio dessas promessas é que eu estou sentado aqui compartilhando com os irmãos nesse tempo. E ele diz assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será que esse tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou época que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas. À vista deles, a uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu. Enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado dele. Ele disseram: homens da Galiléia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Aleluia, coisa preciosa, sabemos que as Escrituras, eu e você, nós somos matéria-prima para esse tempo, para levar
a sonhar os sonhos de Deus. Só deixamos de existir quando eu e você deixa de sonhar os sonhos de Deus. E se de fato o cumprimento das Escrituras, a visão clara do centro do coração de Deus, é que eu e você nós sejamos um. Algo hoje nós podemos olhar com grande clareza, muitos de nós temos nesses dias falando nesse momento que a humanidade está se vivendo com corações aflitos, mas nós não podemos tirar o olho, o foco do nosso referencial, que é Cristo, que é Jesus. Ali naquele dia ele pôde, sem dúvida nenhuma, ali se cumprir e declarou que ali ele nos comprou, ali ele resgatou cada um de nós. Mas nós podemos nesses dias entender que para nós chegarmos nesse momento de cruz, logo assim ao terceiro dia vem a ressurreição, e ele andando por aquele caminho até chegar em Jerusalém, para chegar nesse momento, para se cumprir essa promessa aos filhos de Deus. Aí que eu paro para pensar, isso queima ardemente no meu coração, algo que me deixa assim, com a sensibilidade de sentir mesmo o toque do Senhor, o toque do Espírito Santo de Deus. Que antes de tudo isso acontecer, nosso Senhor, ele pegou os discípulos ali, em João 13, quando ele chama e começa a lavar os pés deles. Antes dele sentar na mesa, ele lavou. Era uma cultura do povo judeu daquela época, sim, mas algo muito mais precioso. Ele estava lavando os pés, aonde que todos nós estávamos andando nesse mundo, mas para nós sentarmos na mesa com o Senhor, ele vai lavar os nossos pés, ele vai lavar a nossa alma, o nosso corpo, vai nos deixar assim com clareza, com a alma sensível ao teu espírito nesses dias, para que de fato nós podemos sentar na mesa com ele. Ele falou que ele iria para cima do céu para construir moradas para mim e para você. Então, algo interessante, tem algo precioso, tem um banquete, tem uma mesa separada para mim e para você nesses dias. Esse momento que nós entendemos que ele nos lavou, nos purificou com a água, a luz da palavra nesses dias, para sentarmos na mesa, para desfrutar. Ele é o pão vivo que vai vir me alimentar e te alimentar. É ele que vai trazer a sede, essa sede insaciável, só a água do Espírito, por meio de Cristo, que vai nos saciar. O nosso desejo, mas só tem que algo para nos cumprir e chegar nessa dimensão de cruz. Eu quero falar algo para vocês, queridos. A gente tem que nós entendemos esse coração e o coração de Jesus. Assim, da mesma forma que esses homens ali, logo após eles serem revestidos, vinha ali a promessa do Espírito sobre todos eles que estavam reunidos ali. Mas algo depois, logo, eles viram, eles contemplaram o Senhor subindo às alturas. Mas algo eu quero falar para você. Nesses dias e nesse tempo, assim como aqueles homens estavam ali parados, olhando para as alturas, eu quero encorajar vocês. Nós, eu e você, nesses tempos, olhar para os céus, olhar para a altura. O Senhor, Ele, que era, que é e que há de vir. Nesses tempos Ele está vindo de uma forma soberana, para nos trazer a ser um só corpo, a um só Espírito, a um só Senhor. Ele subiu, ele cumpriu o propósito dele. E nesse tempo, eu e você, nós somos matéria-prima para cumprir esse propósito eterno na minha e na sua vida. Esse poder que nós recebemos, que veio sobre nós, o Espírito de Deus, é para que eu e você podemos ser testemunhas vivas dele nesses dias. Quanto que o Senhor tem feito? Quanto ainda Ele há de fazer? Quantos de nós estamos aqui que nesses dias nós podemos sonhar os sonhos do Senhor? Que nós podemos, sem dúvida nenhuma, lavar os pés um do outro. Que na mesa nós podemos servir ali o pão e o vinho. E que também algo mais, olharmos para a cruz e saber que ali ele foi crucificado pelos meus e seus pecados, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E ele caminhando naquele caminho ali, ele foi e cumpriu tudo o que saiu da boca dele. Porque ele era o Verbo encarnado e se fez carne no meio de nós. Que nesses dias, eu e você, nós podemos nos agraciar mesmo com o fato de saber que é um momento de graça, um momento de anunciarmos a Jesus Cristo. E aí onde que eu vou na parte final, terminando esse momento aqui, enquanto nesses tempos pessoas estão divididas, famílias estão divididas. Hoje na casa das famílias, eles quando sentam na mesa,
para que de fato venha a ceia, venha um alimento ali, fazer memória dele ali, não tem que ser agradecida ao Senhor por esse momento, pelo pão que eles estão colocando na vida, pela saúde que está sendo declarada a cada um ali naqueles dias. Por causa do quê? Da divisão do corpo de Cristo. Ei, deixa eu te falar algo. É na mesa. Aqui eu estou sentado nesta mesa, diante para vocês nessa câmera. Mas aqui vocês não estão vendo meus pés. Vocês não estão vendo onde que eu andei. Porque antes de eu sentar nessa mesa, o Senhor me lavou. Ele tirou toda a sujeira dos meus pés. Ele me chamou e me preparou um banquete. Esse é o banquete do Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz. Ele veio nesses dias, ele deixou claro para nós, através das Escrituras, para que nós podemos caminhar a um só caminho, a essa verdade, que nós podemos viver a vida do Senhor. Que nesses dias, quando fala da grandeza, da subida dele aos céus, é lá que é a minha morada e a sua morada. Que nesses dias mesmo, nós podemos viver e sonhar os sonhos do Senhor. Que o coração dele venha incendiando de uma forma soberana. Que o meu seu coração seja brasa viva mesmo, com amor intenso. Que nós podemos servir uns aos outros. Foi para isso que ele veio, para nos servir, para nos resgatar de uma vida que só Deus sabe onde que eu poderia estar nesse momento. Mas um dia eu ouvi a voz dele. Um dia ele falou assim: tu és meu filho amado. Essa voz queima no meu coração até hoje. Eu quero encorajar você nesses dias. Tenha sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Porque da mesma forma que ele subiu aos céus, um dia ele vai voltar. Deixa eu te falar, ele já voltou para mim, para você. Ele é vivo. Ele é vivo. Essa vida é uma viva abundância. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou, para que de fato nós podemos viver uma vida de esperança, a esperança no Filho, no Cristo. Que nesses dias nós sejamos a um só corpo, a um só Espírito, a uma só fé, a um só batismo, um só Senhor. Eu quero declarar mesmo que Deus seja louvado pela vida de cada um, e que nesses dias nós sonhamos os sonhos de Deus. E de fato, esse poder já veio sobre mim, sobre você, para que nós sejamos testemunha deles. Eles começaram lá, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Atos dos Apóstolos, ele não acabou. Vamos escrever o meu capítulo, a minha história, e você escrever a sua história. Que sejamos um em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, mas que o grande amor de Deus Pai fique com todos. Que Deus abençoe. Fique na paz. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. A paz do Senhor a todos vocês. Eu sou o Juan Anderson, sou fundador da comunidade católica Rua Adonai. Sou membro também da equipe de serviço do Em Cristos Brasil. E é uma alegria poder estar junto com vocês, me dirigir aos irmãos neste tempo de dificuldade, mas neste tempo de graça, para poder anunciar uma grande verdade para as nossas vidas. O Senhor subiu aos céus, e da mesma forma que ele subiu para poder enviar o seu Espírito, nós cremos que um dia ele voltará em sua glória. Eu quero dirigir uma palavra de poder, uma palavra de autoridade para a sua vida, para que nós possamos mergulhar neste mistério que o Senhor preparou para nós. Eu quero partilhar um pouco sobre a ascensão de Jesus ao céu. E o texto bíblico que eu gostaria de partilhar está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 4 e seguintes. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e seguintes. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele: ouvistes de minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor,
É agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dito isto, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Você que acompanhou a leitura deste texto, eu te convido, dê um beijo na sua Bíblia e através desse gesto simples, manifeste o seu amor pela Sagrada Escritura. Gente, vamos lá, vamos trabalhar aqui uma mensagem profunda que este texto ele transmite para nós. Primeiramente, vamos contextualizar aqui um pouco do texto que nós acabamos de ler, que está ali no primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos, nos primórdios do cristianismo, ele era a segunda parte de uma obra chamada de História das Origens Cristãs. A primeira parte desta obra era o Evangelho de Lucas. Por isso, desde o princípio se entendeu que tanto o terceiro evangelho como ali também o livro dos Atos dos Apóstolos são obras de um mesmo autor, no caso o evangelista Lucas. Neste versículo 4, o qual ali nós começamos a fazer a leitura, Jesus ele faz uma recomendação. Ele está com seus discípulos, ele está com a sua comunidade. A sua missão tinha encerrado, e com a sua missão encerrada vai se dar início à missão da igreja no dia de Pentecostes. Então Jesus ele encerra a sua missão. Por quê? Porque a igreja ela é continuadora da missão de Jesus. Mas para que a igreja pudesse ali ser inaugurada, para que ela pudesse ali se abrir, para que ela pudesse se manifestar ao mundo e mostrar ali a sua missão, ela precisava da força do Espírito Santo. Neste último contato de Jesus com os seus, ele vai reforçar esta promessa de que o Espírito Santo seria derramado. Mas a primeira recomendação é: não vos afasteis de Jerusalém. É em Jerusalém que se encontra o cenáculo. É em Jerusalém que a comunidade se encontrará reunida no capítulo 2. É no cenáculo de Jerusalém que a comunidade está com medo das perseguições, as represálias que estavam sofrendo, mas lá também eles estavam esperando o cumprimento da promessa, para que o Espírito Santo viesse e para que eles fossem então batizados com o Espírito, que é o que Jesus ali vai prometer: vocês serão batizados com o Espírito Santo. A primeira recomendação é: não vos afasteis de Jerusalém. Aqui nós temos algo muito lindo e muito oportuno. Por quê? Porque a nossa Jerusalém, ela é a nossa igreja, ela é a nossa comunidade. A nossa Jerusalém é o lugar onde convivemos, onde nos relacionamos fraternalmente com os irmãos. É lá que é lugar da manifestação, da vinda do Espírito, da força do Espírito que é derramada para nós exercermos a nossa missão. Não vos afasteis de Jerusalém. Vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqui nós temos algo tremendo também. Por quê? Porque Jesus ele fala: vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias.
E eu quero relacionar esta promessa de Atos 1:5 também com a promessa que nós encontramos em João 16. Só que o texto de João 16, ele tem algo extraordinário para nós, irmãos. Porque em João 16, nós vemos que Jesus, ele vai dizer: convém a vós que eu vá, porque se eu não for o Paráclito, o Consolador, o Advogado, ele não virá sobre vocês. E essas palavras de Jesus, dentro do Evangelho de João, estão dentro ali de um conjunto que nós entendemos como sendo o discurso de despedida de Jesus. Esse discurso de despedida, ele tem características semelhantes aos relatos de testamento. Ou seja, se Jesus ali no seu discurso de despedida está fazendo a leitura do seu testamento, e se na leitura do seu testamento ele nos deixa ali a vinda do Espírito como herança para nós, aqui eu quero me dirigir aos meus irmãos católicos e evangélicos para dizer que este Espírito que nós recebemos como herança é a força que nós precisamos para viver também uma outra premissa que nós encontramos no discurso de despedida lá em João 17, quando Jesus, orando ao Pai, ele vai dizer que todos sejam um para que o mundo creia, porque nós sabemos que o Espírito Santo, ele é ali o promotor de unidade. Onde o Espírito está, nós vemos ali que também a unidade, ela deve acontecer, porque ele é o promotor de unidade por excelência. E é profundo, porque aqui no Em Cristo nós também nos relacionamos católicos, evangélicos, que tem ali a experiência ou a identidade, a espiritualidade pentecostal como uma marca comum. Onde tem Pentecostes, o Espírito está ali presente. Onde o Espírito está presente, tem que haver unidade. Quem se deixa ser conduzido pelo Espírito tem que viver em unidade. Nós sabemos que uma das condições para que Jesus, ali do céu, pudesse enviar o seu Espírito dentro da obra lucana, nós temos aqui essa questão da subida de Jesus aos céus. Dentro da obra de Lucas é primordial. Ele tem que subir, ele é elevado, ele se eleva para quê? Para derramar o seu Espírito sobre toda a comunidade. Esse Espírito que é fonte de unidade, esse Espírito que une a todos os cristãos. Jesus subiu aos céus para nos enviar o Espírito, para que também nós possamos ali viver unidos como irmãos, como o Salmo vai dizer, que bom e agradável aos irmãos viverem unidos. Para nós caminharmos aqui para o final desta fala, também tem outros dois aspectos que eu gostaria de trabalhar com vocês. Jesus, ele também vai dizer, mas descerá sobre vós ali o Espírito Santo, ou vocês receberão uma força. Esta palavra força vem do grego dunamis. O dunamis vai dar origem ali a dinamismo. Dinamismo lembra movimento, dinamismo lembra missão. Ou seja, quem tem o Espírito não está parado. Quem tem o Espírito está em movimento, está em missão, está anunciando o Evangelho, está promovendo o reino de Deus, está dando testemunho de que a igreja cristã tem que viver a unidade tão desejada e tão sonhada ali pelo Senhor. E é lindo, irmãos, porque nós percebemos que todas estas promessas nos foram feitas por Jesus antes de subir aos céus. Antes de subir aos céus e enviar o seu Espírito, ele diz, não se afastem de Jerusalém, vocês serão batizados
com o Espírito Santo. Vocês receberão o Espírito e o Espírito vos colocará em movimento, em missão. Vocês irão anunciar o meu evangelho, a boa nova. Vocês ali vão anunciar a boa nova do reino. Vocês vão proclamar o meu reinado e serão minhas testemunhas. Que coisa profunda, irmãos. Se nós pegarmos ali a palavra testemunha, do grego martiria, quem que é a testemunha? Quem que é o mártir? Aquele que dá testemunho até a última consequência. Testemunhar Jesus, testemunhar o evangelho, testemunhar o reino, dar testemunho daquele que subiu aos céus para enviar o Espírito Santo. É realmente ali um martírio, irmãos. É realmente ali a máxima do testemunho. E aqui eu quero dizer a você que está nos acompanhando neste em Cristo um pouco diferente, neste ambiente mais virtual, que sem sombra de dúvida, se você se sentiu atraído, né, porque no teu coração a divisão entre os cristãos, de alguma forma, ela tem incomodado, você tem entendido que a nossa divisão, ela é um escândalo para o mundo, e você então decidiu fazer a experiência do testemunho destes irmãos que têm vivido esta unidade para poder mostrar que é possível, irmãos. Então eu quero dizer a você que por mais difícil que talvez seja, porque há um preço a ser pago, inclusive eu coloco isso de maneira profética, há um preço a ser pago, mas o Espírito, ele nos fortalece, e nele nós temos a certeza de que nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Jesus subiu aos céus para nos enviar o seu Espírito e para poder dizer a nós que nós temos que buscar as coisas do alto, que o nosso coração, os corações ao alto, o nosso coração tem que estar em Deus, conforme nós rezamos na liturgia. Por isso eu digo a você que está no Espírito, que você possa mergulhar em tudo que é vontade de Deus para a nossa vida. Não se afaste de Jerusalém. Não se afaste deste propósito de unidade, você que de alguma maneira foi cativado pelo testemunho do em Cristo. Não se afaste de Jerusalém. A promessa também é para você. Você será batizado com o Espírito Santo. E o Espírito que o Senhor ali envia junto com o Pai, lá do céu, para nos fortalecer na nossa missão. Ele está conosco, Ele é força, Ele é movimento, Ele é dinamismo, para nós permanecermos no seu caminho, para nós fazermos a sua vontade e para pagarmos o preço e darmos o testemunho. Nós queremos que quando Jesus ele voltar, porque da mesma forma que ele foi para o céu, ele voltará, que quando ele voltar, ele encontre sua igreja, ele encontre o seu povo unido, vivendo como irmãos. Que o Espírito promotor de unidade esteja conosco. Que o Senhor que subiu aos céus possa mostrar sempre para nós e nos convencer que é no céu, que é no alto, que é nele, que é na Trindade que o nosso coração deve estar. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor.